Exercício 2. A mola da figura varia seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons. Veja que ele não deu a massa do corpo, mas deu o peso do corpo de uma vez. Isso é muito bom, que facilita a nossa vida, né? A gente não precisa ficar preocupado em calcular o peso, já que a gente tem ele diretamente, né? Então, vamos ao que ele pergunta, determine o comprimento total dessa mola quando penduramos nela um corpo de 6 newtons. Então vamos lá. A mola da figura. Vamos inspecionar essa figura. Então essa figura está representando o que aqui? O teto, tá? Marcado de uma cor escura, que eu não sei identificar se é um amarelo escuro, alguma coisa assim. Meio verde escuro, talvez. E duas representações da mola. A representação da mola do lado esquerdo está indicando 10 centímetros de comprimento e a mola está natural, ela está pendurada sem nada junto dela. É a mola pura, tá? Dizendo que tem 10 centímetros. Isso aqui, ó, já vamos entender que representa o quê? O comprimento natural dessa mola quando ela está nesta posição. Tá? Então essa mola naturalmente tem 10 centímetros de comprimento. Aqui nessa configuração ela não está exercendo força elástica para lado nenhum, porque ela está no comprimento natural dela. Muito bem. A figura da direita representa a mesma mola, porém esticada e com um objeto de 4 newtons, como se fosse um caixotinho de 4 newtons, preso na ponta solta dessa mola. A outra extremidade, né, a extremidade de cima da mola, está presa ao teto nas duas ilustrações. Então, esses caixotinhos de 4 newtons que está representado aqui, né, preso na mola, e agora essa mola não tem mais um comprimento de 10 centímetros, ela tem um comprimento de 22 centímetros, certo? Isso é o que está acontecendo aqui. Bom, e aí ele vai, vamos voltar à pergunta dele, né? Determine o comprimento total dessa mola quando penduramos nela um corpo de 6 newtons. Como que a gente pode responder essa pergunta? Bom, primeiro de tudo, se temos uma mola e ele quer saber o comprimento total dessa mola, invariavelmente a gente vai usar a lei de Hooke, vai ter que passar por ela. O que é a lei de Hooke? É a lei que estabelece como que a força e a deformação da mola se relacionam, que é força elástica, aqui eu estou chamando de FE, igual a constante elástica da mola multiplicado pela deformação da mola representada por um x. Em símbolos matemáticos, F igual a K vezes x. Está aqui. Muito bem. Quando ele está me perguntando, ele está me pedindo para uma força de 6 newtons. Então veja que, para o que ele está me pedindo, eu conheço o valor da força, 6 newtons. Então, bastaria substituir o F por 6 newtons e fazer a conta. Qual que é o detalhe? O detalhe é que eu desconheço, eu não sei quanto que vale a constante elástica dessa mola. Ele não me disse essa informação. Mas ele me deu a seguinte informação. Quando eu penduro um bloco de massa de peso 4 newtons nessa mola, ela sai de uma posição de 10 centímetros de comprimento para 22 centímetros de comprimento. Então, eu preciso usar essa informação para responder o que ele está me perguntando. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a lei de Hooke, mas nesta configuração aqui, para tentar determinar a constante elástica da mola. Então, como que eu faço isso? Vou escrever a lei de Hooke, força elástica, igual a K vezes X. Então, quem que é a força elástica na situação ilustrada? Força elástica é igual à força que o bloquinho está fazendo para baixo. Por que eu posso afirmar isso? Porque eu posso pensar o seguinte, 4 newtons é o peso desse bloco, é a força com que ele está sendo puxado para baixo. Estou chamando isso aqui, então, representando uma seta vertical para baixo no bloquinho, chamando isso de peso. Se esse conjunto está parado em equilíbrio, isso quer dizer que deve existir uma força elástica sustentando esse bloquinho. Essa força elástica sustentando o bloquinho, eu estou representando como uma seta amarela apontando para cima. Vou chamar isso aqui de força elástica. E se esse bloquinho, esse conjunto está em repouso, se esse
conjunto não sobe nem desce, quer dizer que essas duas forças têm que ter exatamente o mesmo valor. Conclusão, a força elástica nesse caso vale 4 newtons, que é o peso do bloquinho que está pendurado. Segunda informação que eu preciso tirar desse problema. Observa que a mola solta tem 10 centímetros de comprimento. Quando eu penduro o bloquinho, esse comprimento pula para 22 centímetros. Ou seja, eu preciso saber quanto que foi a deformação, dessa mola. Como que eu calculo a deformação dessa mola? Como que eu determino a deformação dessa mola? Eu vou pegar o comprimento final dessa mola e vou descontar o comprimento inicial. Ela tinha 10 centímetros, pulou para 22 centímetros, quanto que vai ser esse x? Vai ser 22 centímetros menos 10 centímetros. Esse x vai ser 12 centímetros. Então, eu vou escrever aqui que o x vale 12 centímetros. Para substituir e ficar tudo no sistema internacional, reescrevo isso aqui em metros. Para passar de centímetros para metros, você divide por 100. Então, isso aqui vai ficar 12 vezes 10 a menos 2 metros. Ou 0,12 metros. Tanto faz a forma que você quiser escrever. Vou substituir na conta. Vai ficar 4 newtons igual a K vezes o x, que é 12 vezes 10 a menos 2. Se eu quero determinar o K, o x está multiplicando, né? Passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 4 dividido por 12 vezes 10 a menos 2 vai dar o valor da constante elástica da mola. Aqui eu vou usar o seguinte truque para fazer essa conta. Tá? Tem várias formas de você fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever 4 dividido por 12. Primeira coisa que eu vou fazer. 4 dividido por 12. Agora o truque é o seguinte. Eu tenho esse 10 elevado a menos 2. Se eu pegar o 10 elevado a menos 2 e jogar todo esse cara para o numerador, eu posso escrever o 10 elevado ao quadrado, ou seja, eu mando ele para o numerador, troco o sinal do expoente. Então eu posso escrever isso como 10 elevado ao quadrado. Esse truque você pode utilizar tanto para tirar a potência de 10 do denominador e jogar para cima, como fazendo sentido contrário também. Aliás, não precisa ser potência de 10. Qualquer potência que você inverte ela, que você tira do denominador e joga para o numerador, o sinal do expoente troca. Tá? Só tem que ficar atento para trocar o sinal do expoente. Tá? Então eu peguei o 10 a menos 2 que estava no denominador, joguei para cima, tirei o sinal negativo e ficou positivo. O que eu vou fazer agora para poder fazer essa conta? Eu vou fazer uma simplificação. Por quê? Porque eu posso dividir 4 por 2, que vai dar 2, e eu posso dividir 12 por 2, que vai dar 6. Isso vai me dar 2 dividido por 6, tudo isso que multiplica 10 ao quadrado. O que eu posso fazer? Repetir o processo. Eu posso dividir por 2 mais uma vez. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, ou seja, no final das minhas contas, quanto que vale a minha constante elástica? Vale 10 ao quadrado é 100, divididos por 100 divididos por 3. Está aqui a constante elástica. Vamos colocar a unidade, né? Está faltando a unidade correta. Qual que é a unidade da constante elástica? Newtons por metro. Está aí a nossa resposta. Aí você pode se perguntar, nossa, mas eu não tenho que dividir aqui agora? Pode, se você quiser, você pode dividir 100 por 3, mas esse valor não é exato. Tá? Essa divisão não dá um valor exato. Como o exercício não exigiu absolutamente nada, então nada impede que você deixe a resposta dessa forma. Lembrando que nós não terminamos ainda esse problema. A gente fez uma parte deles. Por quê? Como a gente acabou de descobrir a constante elástica da mola, agora a gente tem condições de vir aqui em cima e substituir no valor que ele nos pediu. Ou seja, quanto que vale a força elástica, quanto que vale a deformação, quando a força elástica vale 6 newtons. É isso que a gente vai fazer aqui agora, na segunda parte. Vamos lá. Então agora a gente pode fazer o cálculo, né? Força elástica vale 6 newtons, constante elástica é 100 dividido por 3, que a gente encontrou fazendo a última conta, e o x é o que a gente vai encontrar. Ele pediu para a gente determinar
o comprimento total. Aliás, uma coisa importante, tá? Esse comprimento total aqui, ó, não é o x. Esse x é a deformação. Chamar atenção aqui, ó, isso aqui é a deformação. Se isso é a deformação, quem que é o comprimento total? É 10 centímetros, que é o comprimento inicial da mola, 10 centímetros, ó, tá aqui, ó, somados com o que ela deformou. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó, na nossa ilustração aqui, ó, do lado direito, você pode fazer uma terceira representação com a mola esticada, com um bloquinho de 6 newtons de pendurado. Basta você pensar o seguinte, se você pendura um peso maior na ponta da mola, a ideia é que ela estique mais do que ela tinha esticado com 4 newtons. Ou seja, o seu desenho tem que vir para além de 22 centímetros. Tá? Então, os 10 centímetros é o comprimento inicial da mola, isso não muda, o que vai mudar é o quanto que ela vai esticar. Então, fazendo o cálculo aqui, vai ficar 6, já substituindo, é igual a K, que é 100, divididos por 3, vezes x, lembrando que esse x é a deformação. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso pegar esse 3 que está dividindo e passar para o lado de lá, multiplicando. Então vai ficar 6, que multiplica 3, é igual a 100, que multiplica x. Ou seja, 18 é igual a 100 vezes x. 100 está multiplicando, posso passar ele dividindo. 18 sobre 100 é igual a x, ou seja, x é igual a 0,18 metros. Mas isso é a resposta da pergunta que ele fez? Não. Por quê? Como a gente já viu, isso aqui é a deformação. Ou seja, é o quanto que a mola esticou. 0,18 metros é a mesma coisa que 18 centímetros, né? Então, qual que é o comprimento total? Vou chamar isso aqui de C, né? O que é o comprimento total, então? O comprimento total, então, vai ser os 10 centímetros que a mola possui, que é o comprimento natural dela, mais os 18 centímetros da deformação. Ou seja, 28 centímetros é a resposta que ele está procurando. Aqui vale um comentário rápido, tá? Eu converti de 0,18 metros para centímetros para ficar mais fácil de somar, mas você pode escolher o caminho que você quiser. O exercício não exigiu, determine o comprimento total dessa mola, ele não exigiu, então você poderia ter feito 0,18 metros mais 0,1 metros, né, dos 10 centímetros, e achar a resposta em metros, ou você pode fazer em centímetros, como eu fiz aqui embaixo, tá? Mas o ponto importante aqui tenha o hábito, né, vai praticando, pratique e habitue a fazer a transformação de centímetros para metros, de metros para centímetros, porque isso é algo recorrente nos exercícios.